Tudo bem aqui, pessoal? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana Beatriz e esse aqui é o Eric. Esse é o Eric, esse aqui é o Abraham. E hoje a gente vai contar pra vocês como foi a nossa história, como que a gente se conheceu. Pra quem não sabe, eu sou brasileira, o Eric é mexicano e a gente se conheceu aqui nos Estados Unidos. E o Abraham é gringo. E o Abraham é americano. O Abraham é o fruto da nossa história, né, Abraham? Então, a gente se viu pela primeira vez na escola de inglês da BYU. Eu vi o Eric pela primeira vez quando eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Tipo, eu cheguei no dia seguinte eu vi ele pela primeira vez. E nessa mesma semana a gente teve a oportunidade de se falar. Eu tava numa máquina de comprar refrigerante. Eu comprei um refrigerante que eu não gostei do sabor. Vende aqui nos Estados Unidos. O nome é Root Beer. Yes, esse é o nome. Do meu lado tava o amigo dele. E aí eu provei refrigerante, não quis e ofereci. Falei, tu quer? Eu tô com pena de jogar fora, porque eu acabei de comprar, mas eu não gostei. Aí o amigo dele aceitou. E aí o Eric aproveitou essa oportunidade pra vir falar comigo. Sim, então eu falei com ela e eu perguntei seu nome. Sim. Uhum. E ela me contestou. Respondeu. Me respondeu que era Ana Beatriz. Então, sim, ele falou comigo e tu achou que eu era super esperta, que eu sabia inglês, né? Que tinha uma cara de inteligente com meu óculos. Sim. Mas depois eu me enterei que ela não falava nada. E aí, eu acho que quando ele veio falar comigo a primeira vez, tu veio falar comigo em inglês, né? Tu falou comigo em inglês a primeira vez. Eu acho que sim. Aí, ele achou que eu falava inglês super bom e eu não falava nada. E aí, a gente se conheceu nesse dia e tu já gostou de mim, não foi? Sim. Por isso que eu falei com você. E daí ele já veio falar comigo, a gente se conheceu, mas a gente não se falou até mais ou menos 2 semanas depois. Até que eu vi a ele na escola e... Eu vi ele lá na escola e aí eu ficava pensando, tipo, esse menino é até bonitinho, mas ele é metido, tipo, ele só falou comigo uma vez, agora ele finge que nem me vê. Sim. Aí da segunda vez que a gente se falou foi... Eu tava lá na biblioteca fazendo um dever de casa e um amigo meu ia me ajudar, mas no final das contas ele nem pôde ficar comigo. E eu acho que o Eric ouviu a gente conversando, tipo, que eu precisava da ajuda dele, mas que ele tinha que sair pra trabalhar. E aí ele se aproximou e me ofereceu ajuda. Sim, eu sou muito esperto. Então eu ofereci ajuda para ela porque eu só queria falar com ela. Sim, e daí ele veio falar comigo e perguntou se eu precisava de ajuda. E eu falei que sim, ele me ajudou. E já desde aí a gente começou a se falar e se ver todo dia. E como foi o nosso primeiro beijo? Mais ou menos uma semana depois, aconteceu nosso primeiro beijo. Foi rápido, gente, foi tudo rápido. E foi dia de Halloween, eu lembro que eu tava fantasiada de mimo, aquelas fantasias, aqueles palhaços mudos, pintar a cara de branco. E aí a gente tava lá brincando, aí ele tava tirando a tinta da minha cara, né? Fingindo que tava tirando a tinta da minha cara, se aproveitando de mim. E daí a gente conversou um pouco sobre a nossa vida e tudo, e ele me beijou. Sim, porque ela está muito, muito boa. Então, a gente estava num momento muito romântico. Tinha dito que ele gostava de cantar e queria cantar uma música pra mim. Aí eu falei... Eu cantei uma canção do Vitor e Léo. Vitor e Léo. Nada é normal, o nome da canção. Só que ele cantou em espanhol, que tem a versão em espanhol, Nada é normal. E aí ele cantou pra mim. E nisso, gente, era eu assim, aventurando o espanhol. Porque eu não sabia espanhol, nem ele sabia português. E ninguém falava inglês. O nosso inglês era basicão, tipo, não dava pra ter uma conversa ainda em inglês. Então era divertido, não era difícil, era divertido. Porque o espanhol é fácil, eu aprendi bem rápido. A gente saía para comer juntos.
Então, o Eric me convidava pra comer todo dia. E era bom, porque às vezes realmente eu tava com fome. Eu não tinha dinheiro pra comprar comida. Então ele vinha assim como um anjo. Tá com fome? Eu sempre tava com fome. Uhum. E aí a gente sempre ia comer nos lugares de comida rápida, assim. Eu, antes de conhecer o Eric, não tinha saído quase pra nenhum lugar. E ele me levou pra conhecer vários lugares. Assim, de comida, né? Que a gente praticamente só saía pra comer. A gente só saía pra comer e pra o cinema de $1. Lembra o cinema de $1 que tinha? Acho que era dia de terça-feira. Teve um dia, eu acho que eu tinha mais ou menos um mês que a gente tava namorando. E eu lembro bem, nesse dia eu acordei doente. E eu não ia pra escola esse dia. E daí ele mandou uma mensagem: Ana, cadê você? Eu falei: eu não vou hoje porque eu tô doente. Ele falou assim: como assim? Tu tem que vir? Eu falei: não, eu não vou, eu tô doente, tô me sentindo mal. Ele: não, tu tem que vir, tem que vir, tem que vir. E eu: mas por quê? Eu tô doente. E aí eu decidi ir praticamente só pra ver ele, né? E aí quando eu cheguei na escola, gente, era muito engraçado, porque tava todo mundo me olhando assim, sabe? Aí teve alguém que passou do meu lado e falou assim: você que é a Ana? Aí eu falei: sim, sou eu. Aí passou a minha amiga rindo e falou assim: tu precisa ir lá na sala. Aí eu falei: sim, eu vou na sala, mas antes eu vou primeiro passar no meu armário pra pegar meus livros, porque lá a gente tinha cada um seu armário pra guardar os nossos livros, assim a gente não ficava precisando levar pra casa todo dia. E aí quando eu abri o meu armário, tinha lá uma surpresa do Eric. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem. E aí, eu fiquei assim, tipo, uau, que isso, né? E aí eu já pensei: putz, deve ter alguma coisa lá na sala. Gente, quando eu cheguei na sala, tava uma parede inteira da sala escrito "Te amo". Em quantas línguas? 52. Em 52 línguas diferentes, escrito "Te amo", e no meio tava escrito assim: todas as formas de dizer te amo não é o suficiente pra expressar o que eu sinto por você. Aí tava lá, Ana. Ai, gente, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei sem palavras. Então eu vou colocar uma foto aqui da minha reação. E daí eu tava lá lendo e morrendo de vergonha, porque tinha um monte de gente na porta olhando, tipo, era ela, a menina, porque todo mundo tava achando super legal, tinha gente até batendo foto lá naquele quadro. E daí, quando eu olho pra porta, o Eric passa rindo, e eu fiquei assim, eu fiquei muito passada, tipo assim, eu gostei muito, mas eu fiquei nervosa, porque nunca ninguém tinha feito isso por mim, né? E daí eu lembro que teve um amigo brasileiro que passou, olhou e falou assim pra mim: Ana, esse caba quer casar contigo. Aí eu fiquei assim: ai, meu pai, será? Encontrei meu marido. E daí ele veio e a gente conversou e foi muito legal esse dia. E aí, amor, conta a tua versão agora. Como é que foi pra te fazer aquela coisa lá na parede? Então, gente, foi muito difícil porque eu tive que pesquisar todas as formas que eu podia escrever "te amo". Eu escrevi papel por papel e eu tive que chegar muito certo o seguinte dia, porque eu tinha que pôr todas na parede. E tomou muito tempo. E depois eu arrumei Meu armário. o armário dela. Mas foi difícil porque eu tive que aprender a senha. Como se diz? É mesmo? Porque os nossos armários, eles tinham senha. E aí, todo dia quando eu ia abrir a minha senha, ele ficava olhando pra saber qual era. E aí ele aprendeu a senha sem eu perceber. Ele aprendeu qual era a senha do meu armário e ele conseguiu abrir depois. Ainda limpou o meu armário, que tava uma bagunça. Tinha até louça suja lá dentro. Ele limpou, passou um pano, lavou a louça. Foi bom. Então, essa foi uma das coisas que o Eric fez pra me conquistar. Mas ele era muito bonzinho, gente. Ele era... Porque toda a minha família tava no Brasil. Eu tava aqui sozinha. Então, ele era, assim, o meu melhor amigo.
E pelo fato de a gente estudar na mesma escola, a gente ficava o dia inteiro juntos, o dia inteiro. E quase, também os amigos eram quase os mesmos, então a gente sempre tava junto o tempo todo. Quando no final de semana a gente não podia se ver, a gente ficava com muita saudade, porque a gente estava acostumado a passar o dia inteiro junto, estudava junto, saía junto, comia junto, fazia tudo. E isso foi uma coisa que quem ainda não viu meu vídeo contando a minha história de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, lá eu falo como que a minha vida ficou muito mais fácil depois que eu conheci o Eric, porque eu não tava mais sozinha. Sim, eu sou muito bom. Humilde. Então, daí, né, a gente passou todo esse tempo junto, ficou tudo mais fácil. E acabou o dinheiro pra ficar aqui, eu não tinha mais como ficar aqui. E aí eu falei pra ele que eu ia voltar pro Brasil, porque não tinha dinheiro pra pagar outro semestre e a minha família não tinha dinheiro pra me manter aqui. E tu ficou triste, amor? Sim, eu fiquei muito triste porque eu tinha metas com ela. Eu queria casar com ela, então eu queria que ela ficara comigo. E tu achava que eu ia pro Brasil e ia conseguir outro namorado lá? Sim. Esse era o maior medo dele, gente. A gente tinha medo de ir pro Brasil e conseguir outro esquecer dele. Tanto que antes de eu ir, ele perguntou meu endereço, pediu uma foto da minha casa. Ele falou assim, se tu for e não voltar mais, eu vou atrás de ti. Eu lembro que a gente passou... Eu voltei no domingo e a gente passou o sábado anterior juntos, o dia inteiro. No dia seguinte, eu ia sair pro aeroporto cedo. E aí eu tinha que sair mais ou menos 7 horas da manhã pro aeroporto. E eu falei com a família lá onde eu morava, tipo, o Eric quer vir e tal, pra eu poder me deixar no aeroporto. E aí eles falaram, eu não acho uma boa ideia, porque vocês já passaram o dia inteiro juntos, então eu acho que não tem necessidade dele vir e tal. E aí eu falei pro Eric, eles acham que não é bom tu vir, porque talvez seja mais difícil pra gente se despedir, que a gente se despediu hoje. E ele falou, não, como assim? Eu tenho que te deixar no aeroporto. Ele falou, não, eu não me conformo, eu tenho que te ver antes de tu ir pro Brasil. Sei lá se eu vou te ver de novo, então eu tenho que te ver. Ele pesquisou lá na internet quantas horas era pra ir pro aeroporto caminhando. A gente morava a 1 hora de carro do aeroporto. Imagina quantas horas isso ia dar caminhando. Sem contar que era inverno. Autopista. Era inverno e não tinha, tipo, calçada pra ele caminhar. Era só mesmo estrada, sabe? Eu estava pesquisando no Google Maps, porque eles te falam quanto você vai fazer caminhando, quanto vai fazer na bicicleta. Então, caminhando era muito tempo, era como 18 horas. Mas eu pesquisei e na bicicleta eu fazia como umas 8, 9, mas eu não tinha bicicleta. Então, eu estava falando com muitos amigos para saber se eles podiam dar-me uma carona. Mas eu não encontrei a ninguém. Então eu decidi acordar muito cedo para ir na casa da Ana para poder ver ela antes de sair. E ele só falou assim pra mim, fica com teu telefone que eu vou te ligar e a gente vai se ver. Falei, amor, mas como? Ele, não, eu vou dar um jeito. E eu não sabia que ele tava planejando tudo isso. Gente, só pra vocês terem noção, o Eric, a gente se via todo dia, como eu falei. Quando a gente não podia se ver, tipo, não podia ir, ou ele não podia, tipo, ele não tinha dinheiro pra vir, mas ele dava um jeito e ele ia andando lá pra casa. E isso era quanto tempo andando? 1h30. Sim. Era 1h30 andando, mas não era andando normal. Se fosse andando normal, num dia bonito, era outra coisa. Mas no inverno, era na neve. Eu fiquei na dúvida como que ele ia fazer isso. Mas enfim, eu achei, não vai dar certo. Acho que eu não vou mais ver ele, mas enfim. E
eu lembro que quando eu tô no caminho pro aeroporto, assim, eu acho que o homem já tinha dirigido mais ou menos 20 minutos a caminho do aeroporto. A mulher da casa me liga, a Julie me liga. Ô, Ana, sabe quem tá aqui? O Eric. Aí eu falei assim, mas o que ele tá fazendo aí? Ela falou assim, eu não sei. Ele tá aqui todo gelado, quase congelando. Já até dei um chocolate quente pra ele. E ele veio te ver, mas agora tu já foi embora. E agora como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, poxa, não dá mais, né? Tipo, não dá pra voltar. E aí, o que tu fez, amor, daí? Então eu fiquei muito desesperado porque eu tinha que ver a ela, mas minha única opção para chegar a lá era ir no carro, porque era muito tarde, então eu já precisava que alguém me levasse. Então eu lembrei que eu tinha um amigo que ele é muito perto de mim. Seu nome é Nathan. Então, ele ligou pro Nathan no dia anterior e ele pediu pro Nathan levar ele, mas o Nathan falou que ia estar ocupado e que não ia poder. E quando foi no dia seguinte, ele ligou pro Nathan de novo, porque ele já tinha tentado todas as opções possíveis para chegar no aeroporto, mas não conseguia. Aqui nos Estados Unidos é diferente, tipo, não tem ônibus para todas as partes, então tem lugar que realmente só consegue chegar de carro. E nesse caso, como era um domingo, só dava pra ir de carro pro aeroporto. E aí ele ligou, tipo... Que horas tu ligou? Acho que era umas 6:30 da manhã ou 7. Sim. Ele ligou pro Nathan e falou assim... Eu falei, amigo, se você não me leva, eu vou caminhando. E daí fez chantagem psicológica com o amigo dele, eu acho, né? Tipo, ele falou assim, não foi chantagem, você tava falando sério. Não, tava falando. Eu acho que o amigo dele deve ter pensado, esse cara tá muito doido, porque não tem como ir andando pro aeroporto. E aí o amigo dele falou que ia falar com a esposa dele pra perguntar se ele podia ir, e aí no final das contas ele aceitou levar ele no aeroporto. Sim. Eu só sei, gente, que eu tava lá no aeroporto, eu cheguei e alguma coisa me dizia, tipo... Não sei como, mas o Eric vai varar aqui. Tipo, eu conheço ele vai dar uma maneira de chegar aqui, não sei como. Mas pais me dizia, não, é possível, não vai dar tempo de chegar aqui antes do meu voo sair. E eu cheguei no aeroporto, passei a segurança lá, que a gente tem que passar por um scanner e tudo. E dessa parte pra lá só pode entrar quem vai viajar. Quem vai no aeroporto só deixar a pessoa, não pode mais passar pra essa outra parte. E eu já tava lá dentro pensando nele, e aí alguma coisa me disse pra eu sair. Alguma coisa, tipo, muito forte falou pra eu sair. E eu saí e não deu 5 minutos eu de costa, olhando assim pra fora da neve, e senti algum braço assim por trás de mim. E quando eu olho, não era esse menino. E eu, nossa, amor, como que você conseguiu chegar aqui? Como? E acho que ele falou, o Nathan me trouxe. Enfim, acho que a gente ficou 1 hora junto, não foi? Antes do meu voo sair. A gente ficou 1 hora juntos lá conversando e muito preocupados, pensando como que a gente ia fazer. E ele falou assim por altos que ele queria casar comigo, mas que ele não tinha dinheiro para me dar um anel naquele momento, mas que ele ia me dar um anel que significava muito para ele, que era um anel do pai dele. Um anel que o pai dele deu de presente para ele antes de falecer. E ele me deu esse anel, um anel muito bonito, de ouro. E eu fiquei assim, tipo, então quer dizer que eu tô noiva? Ele falou, sim, toda vez que alguém olhar pra ti, eu quero que eles vejam esse anel de compromisso. E esse anel é pra te não esquecer de mim. E aí eu voltei pro Brasil, foi muito difícil me despedir dele, a gente chorou muito. E eu acho que esse vídeo já ficou muito grande até aqui. Mas não deixe de assistir o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou falar de como ele pediu a minha mão, assim, oficialmente, o pedido de noivado. E como foi o processo do nosso casamento, todas as dificuldades que a gente passou pra poder casar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Deixa um like. Inscreva. Se inscreve. E deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Eu quero saber o que vocês acham da nossa história. E a gente vai voltar com o próximo vídeo. Tchau!
Beijo, até o próximo.